Essa palestra ela vai ser uma palestra mais focada no ciclo de desenvolvimento e não como se proteger ou como atacar, mas eu vou dar algumas ideias do que a gente pode usar no dia a dia para isso, tá bom, galera? Então, o título da palestra é SAST, DAST e além, porque não é só essas ferramentas que resolvem o problema da segurança no ciclo de vida, no ciclo de desenvolvimento de um software. Só para a gente situar, a gente com certeza todo mundo sabe disso, o quanto a segurança é crítica e o quanto ela vem sendo testada todo dia, né? Então a gente tem muito vetor de ataque atualmente. E aqui são alguns dados, o crescimento nas falhas críticas nos últimos anos. A gente vê que ela, de 2020 para 2024, ela só subiu um aumento de 300% no ataque de ransomware. É, esse dado aqui, que é um custo médio de violação de dados, é um estudo da IBM, que é uma média de 4 milhões de dólares por violação. 43% dos ataques estão em pequenas empresas, não em grandes empresas. Isso é algo mais. É algo que a gente tem que prestar atenção, porque são as empresas que estão mais vulneráveis, normalmente. E 25% das falhas, 95% das falhas não é de software, e sim humana. E com certeza essa é o maior vetor de ataque atualmente. Até deixei uma frase aqui embaixo: ataques são inevitáveis. Aliás, não é mais uma questão de ser, mas quando a gente seremos atacados. Mas a gente tem que estar ciente dos problemas e ter uma resiliência forte para um possível ataque. Aí, eu não ia colocar esse slide nem estava na minha apresentação, mas eu acho que esse slide é importante também para falar um pouco sobre o lado obscuro da IA no desenvolvimento. Não é o nosso caso aqui dentro do grupo, a gente tem um grupo de profissionais, a maioria sêniores e tal, mas a gente sabe que a gente tem muitas pessoas entrando no mercado agora usando a IA como ferramenta única para a criação de produtos. E com essa ferramenta única para a criação de produtos, muitas vezes ela vem com um risco alto na geração de código. Muitos códigos produzidos por IA têm falhas de segurança. Muitas bibliotecas sugeridas pela IA, eles colocam versões antigas, porque, como todo mundo sabe, a IA ela foi treinada com dados antigos, então ela obtém esses dados de fora, esse treinamento dela antigo, com bibliotecas com falhas, e adiciona no seu projeto atual. Então, aqui, como a gente pode ver nesse slide, eu tento mostrar mais o código gerado inseguro. Esse exemplo do PHP é muito legal e ele tem uma explicação muito clara por que acontece ele. Primeiro, porque PHP é uma linguagem muito antiga, muito antiga, onde o SQL injection em PHP ela era muito fácil de fazer antigamente, porque o pessoal codava errado, como a gente pode ver aqui com uma concatenação de string, o que é completamente errado de se fazer. Esse é um exemplo do Copilot, tá? Mas é um exemplo de 2022, o Copilot já melhorou. É só para ilustrar aqui a geração de código. A exposição de segredos, né? A exposição de segredos, para mim, é uma das mais críticas atualmente, onde muitos desenvolvedores estão colocando seus prompts, pedaço de código, muitas vezes colando API keys dentro do prompt, ou pior, o código sendo gerado com código hardcode direto no Codebase e comitado isso para um Git, né? As dependências vulneráveis, como eu falei anteriormente, essa é bem crítica, mas para essa a gente tem uma solução que vai ser falada nos próximos slides. E uma falsa sensação de segurança, porque toda vida você olha um código, às vezes bonito, bem criado pela IA, mas isso não significa que aquele código não tem problema de segurança. Mais uma frase aqui embaixo: a IA é uma ferramenta poderosa, mas não substitui o conhecimento de segurança e muito menos o conhecimento humano. A gente tem que revisar o código. Então eu deixo aqui do lado: sempre revise o código gerado pela IA com foco em segurança, execute ferramentas de SAST e DAST para gerar em todo o código de IA gerado, verifique as versões de bibliotecas e nunca inclua credenciais reais em prompts. Agora eu queria só deixar um pouco o que é SAST e o que é DAST. Muita gente já conhece, outros não. SAST, basicamente, é uma análise estática de código. Ele vai verificar seu código por padrões como concatenação de strings, igual a gente teve no caso anterior aqui do PHP.
Ele detecta também configurações inseguras, é muito fácil de integrar dentro de um CI/CD, então você consegue rodar ele sempre antes de um build para ter certeza que não foi incluído nenhuma nova falha no sistema. Com ele também você consegue ver se tem chaves hardcode no seu código ou se foi comitado um ponto .env, por exemplo. Mas ele tem um grande problema. Ele não identifica falhas em tempo de execução. Falhas essas que você só vai conseguir verificar normalmente com o Dast, mas ainda assim o Dast pode falhar e você vai precisar sim de uma análise manual de um profissional de pen test. O Dast, que é a Dynamic Application Security Testing, ela basicamente simula ataques externos reais, encontra falhas em tempo de execução e testa a aplicação como um todo. Basicamente, ela é como se fosse um crawler que fica navegando por suas endpoints, testando vários tipos de falhas, como SQL injection, brute force e CRF, e outras que a gente sabe que tem por aí. Só que tem um problema. Você só vai rodar ela depois que já está em ambiente de homologação, porque você nunca vai rodar um Dast em ambiente de produção, porque você pode causar uma queda do sistema. Mas você já desenvolveu, e você já colocou outras filtros naquele ambiente de homologação e talvez já foi tarde. Então, o SAST ele consegue identificar falhas antecipadamente e o Dast complementa isso. Elas são essenciais, mas não são soluções completas para o problema de segurança. Como vocês podem ver, o SQL Inject está bastante presente, inclusive hoje, e é o mais fácil de explicar um problema de código gerado, né? Então, foi por isso que eu trouxe ele. Eu poderia trazer outras falhas, como a IDOR e tal, mas necessariamente posso até comentar sobre, mas acho que não fica tão visível quanto mostrar um SQL Injection, né? Então, aqui a gente tem uma aplicação em Java, para vocês verem, não é Python, aliás, não é Python, não é PHP e não é JavaScript. A gente tem falha em qualquer lugar, desde que seja, se o desenvolvedor não prestar atenção, a gente tem esse problema. Aqui é mais um caso de concatenação. Aqui a gente consegue fazer exatamente o mesmo tipo de falha, injeção de SQL, e como seria o jeito correto de fazer. E agora a gente volta para as ferramentas. O SAST, nesse caso, ele consegue pegar a concatenação e alerta sobre o risco de falha, o risco de SQL injection. O Dast, nesse caso aqui, ele enviaria payloads maliciosos para o endpoint. Pode não detectar. Por quê? Porque você pode ter algum firewall de aplicação na frente, como o Google Cloud Arm ou o AWS Alpha, e você não teria a visão correta do problema. As ferramentas ajudam, mas o entendimento humano é crucial nesse caso. Só que nem só de SAST e DAST a gente vive. A gente tem outras ferramentas para auxiliar no dia a dia. SCA, que é Soft Composite Analysis. A gente está falando aqui do Sync, eu não sei se o pessoal conhece. O Sync é uma ferramenta muito boa que ela avalia os pacotes que estão instalados e verifica se tem falhas para aquela versão específica e alerta você. Então você já pode parar o pipeline no CI/CD. Assim que identificar uma falha dessa, ele pararia o build e daria um retorno. 80% hoje do nosso código moderno ele é de componente externo, a gente sabe disso, a gente usa muita biblioteca e por isso o controle dessas bibliotecas tem que estar na mão do time de dev. A gente tem que ter certeza do que a gente está colocando dentro do sistema. A gente tem muito ataque de supply chain. A gente viu agora, poucos dias atrás, se não me engano, foram 20 pacotes no NPN que foram afetados, mais de 2 bilhões de downloads por semana, se eu não estiver errado. Então, cuidar das suas dependências é muito importante. O IAST, que é Interactive Application Security Test, ele basicamente combina SAST e DAST, uma instrumentação, e também no runtime. Ferramentas como IAST seria o Black Duck ou Contract let me check here. Contract Security. E o RASP. RASP é Runtime Application Self-Protect. Ferramentas que fazem isso em tempo real. Por exemplo, vamos falar que passou por todo o nosso ambiente de teste, a gente infelizmente não identificou uma falha específica, e alguém
conseguiu pegar uma shell em um pod nosso, ou em uma VM, tanto faz. RASP, normalmente, ele fica monitorando até a abertura de shell. Se alguém abrir uma shell naquele servidor, é possível derrubar aquele servidor na hora, ou o pod, vamos falar de Kubernetes, ele derrubaria o pod e recriaria um pod novo. E também fica identificando ele identifica todas as libs rodando dentro do Linux, então consegue pegar falhas de segurança em imagem Docker e por aí vai. Uma ferramenta bem famosa open source é o Falcon, que é da Sysdig. Eu uso a Sysdig, que é a plataforma paga deles. Eu uso eles para fazer o controle da nossa infraestrutura, mas você tem essa opção open source, que seria o Falcon. Tem outras também. Certo. O objetivo maior dessa palestra é a gente fazer a modelagem de ameaças e não só ferramentas para solucionar problema. Então, como é que a gente faz uma modelagem de ameaças? Em que momento que a gente faz isso, né? Então, primeiro de tudo, o momento é early stage. Então, você está desenvolvendo uma nova API, você já desenvolveu o modelo de ameaças. Se a gente tem um endpoint de autenticação, quais são as ameaças que a gente pode ter? SQL injection, brute force, phishing e algumas outras. Então, como é que a gente resolve isso? Então, lá no desenvolvimento, no design, a gente já vai começar a pensar em todas as ameaças e como a gente pode prevenir elas e também as validações de como evitar elas, né? As metodologias mais populares que a gente tem hoje no mercado é a Stride da Microsoft, que é deixa eu pegar aqui para vocês. A gente tem eu vou traduzir aqui para todo mundo. Na Spoof é a falsificação de identidade, a gente tem a manipulação de dados, a gente tem a negação e a gente tem a divulgação de informação, a negação de serviços e a elevação de projeto, de privilégio. O que seria spoofing, falsificação de... Seria conseguir, de alguma maneira, tomar acesso a uma conta. Aqui no Temporary, seria manipulação se a pessoa consegue fazer um SQL injection e editar, por exemplo, a permissão de usuário do usuário que está sendo atacado. A negação a gente não consegue provar que não foi aquele usuário que causou o problema. Foi ele ou foi alguém que invadiu a conta dele? Então, como que a gente controla isso? Como é que a gente faz controle de logs disso? Divulgação de informação, a negação de serviço seria um DDoS, como todo mundo já conhece, e elevação de privilégio. Elevação de privilégio ela acontece muito, pessoal, hoje, principalmente por mass assignment. Quando você tem um endpoint, vamos simular aqui, a gente tem um endpoint de profile, e nesse endpoint de profile a gente retorna o nome do usuário, um e-mail e, sei lá, o endereço dele. E por acaso a gente retorna também um atributo chamado role, que está falando que ele é um customer. E esse usuário ele tem a opção de fazer um put para atualizar o nome dele, trocar o e-mail. Só que um atacante ele pode olhar para aquele atributo role e falar assim: eu vou trocar isso aqui para admin e vou enviar e vou ver o que acontece. Um dos maiores problemas atualmente é o IDOR. É muito grave isso, porque muita API aceita no put, por exemplo, qualquer atributo que mostrou na listagem ali. E aí o usuário fez uma elevação de privilégio facilmente. Eu tenho alguns bug bounties que eu comuniquei relacionados exatamente a esse problema. E é mais comum do que parece, muito mais comum do que parece. Agora eu queria falar um pouquinho aqui das metodologias populares e para quem que é cada uma delas, né? A Stride da Microsoft, ela é para fases iniciais de design e arquitetura, especialmente para web, tá? Especialmente para web. Já na pasta, ela é ideal para empresas com foco em risco, tem compliance forte, tá? Ela precisa demonstrar que tem uma mitigação de problema estruturada, que tem isso bem estruturado. E na Octave, a gente já está mais focado em grandes organizações que precisam de uma avaliação bem estratégica, não apenas técnica desses problemas. Então, o processo simplificado seria identificar ativos e superfície de ataque. Identificar ativos é muito importante. Eu não sei se vocês conhecem o grande vazamento da Equifax. Mais de 147 milhões de pessoas tiveram cartões de crédito vazado e dados pessoais vazados.
Esse ataque que aconteceu na Equifax, ele é bizarro porque ele foi muito fácil de ser executado. A Equifax tinha um servidor rodando que ela não fazia ideia que estava rodando, com Apache Struct. E uma falha foi descoberta em março de 2017. Essa falha teve um fix no mesmo mês, do dia 17 de março de 2017, se eu não me engano. E o atacante tomou acesso na Equifax em julho. Quando ele tomou acesso por esse servidor que a Equifax não fazia ideia que estava online. E aí que vem identificar ativos, identificar todos os meus endpoints, identificar todos os meus pods rodando. Qual imagem de Docker, qual versão do Node está naquela imagem de Docker? Isso é muito importante. Então a gente tem que fazer esses controles para realmente saber se não está rodando nada externo. Eu já tive um problema, eu já subi um, um servidor e esqueci dele e ele foi tirado do ar. Sorte que não tinha nenhuma coisa identificada dentro, ele era só um status para ver se o serviço estava rodando, não tinha nenhuma secret dentro, mas eu fui comunicado, eu tive que, até foi pago um bug bounty para essa pessoa, mas foi uma falha, porque estava lá e eu nem lembrava que tinha esse domínio lá rodando, esse subdomínio, desculpa. Então a gente vai mapear também, né? Então a gente identifica e aí superfícies de ataque, por onde que a gente pode ser atacado, por quais endpoints, a gente mapeia isso, a gente mapeia o potencial e o potencial de risco de cada falha. Então, essa ameaça é um brute force, qual que é o potencial de risco dela? É critical. Então, a gente tem que mapear cada um deles, né? Avaliar o impacto. Então, nesse momento agora, a gente vai avaliar. Isso vai afetar a empresa? Vai ter queda de servidor? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, a gente sabe que, por exemplo, no login, a tentativa de brute force, a tentativa de SQL injection vai ser critical, vai ser 9.3 com certeza, e você vai poder botar ela como prioridade para resolver esse problema. E a terceira etapa, a gente vai, daí na quarta etapa agora, a gente vai definir como que a gente vai fazer a contramedida disso, né? Estabelecer controle de segurança, como vamos mitigar atualizações, qual é o período de atualizações que a gente tem que ter, né? Então, mais uma frase aqui para todo mundo: conhecer seu inimigo antes que ele conheça você. Isso é muito importante, porque se você sabe os ativos que você tem, você consegue se proteger. Agora, se você esqueceu dos ativos, alguém vai lembrar para você. Não tenha dúvida. E aqui a gente vem agora para aquele gráfico do SSDLC, que é do Security Software Development Lifecycle, que é planejamento, análise de risco e definição de requisitos de segurança, lá no início já. O design, a modelagem de ameaça e a arquitetura segura para identificar as vulnerabilidades de implementação. O desenvolvimento com código, com code review, com SAST, com SES, com SCA. A integração de fluxo de trabalho dos desenvolvedores e CI/CD. Os testes depois, que ele já foi para um ambiente de desenvolvimento com Dast e Ast, um teste de penetração antes de deploy. Aqui a gente está falando, teste de penetração, a gente já está falando também de pessoas envolvidas, não mais só de ferramentas. É sempre bom ter um time de pentest, um red team para tentar achar essas falhas, inclusive antes mesmo de fazer um deploy, né? Na hora do código mesmo. E na hora que a gente faz um deploy, né, a gente tem o RASP para monitorar a gestão de incidentes, verificar tráfego de endpoints, logs, tentativas de scanner, por aí vai. No controle de ativos e parâmetros, que é o coração do sistema, fica bem legal. Eu tentei trazer aqui nesse gráfico, apesar que o gráfico é um pouco pequeno, o que seria, né, o que a gente, uma organização madura seria, e o que a maioria das organizações são normalmente, né? Então a gente vê que no verde, né, a gente tem governança, automação, monitoramento, gestão. Só que a maioria das empresas estão aqui no meio só. Elas não são boas em tudo. Às vezes elas controlam o inventário, mas elas não têm governança. Elas não sabem, não tem uma pessoa para responder a um incidente, um CISO, não tem o CIS, né? O CIS level da empresa para atuar nisso também. Então a gente tem aqui no inventário de ativos, né? Tudo, né? Desde banco de dados, APIs, servidores, dados sensíveis, chaves, né? O gerenciamento de configuração. E aqui entra muito a gente ter controle disso, né? Com Security Vaults da vida, Security Manager, AWS, Google, e também, de preferência, você pode usar com Terraform, fazer algo mais controlado, mais dentro do seu poder, né? A gestão de segredo, que é como eu falei, ter um armazenamento legal disso, bem seguro, né?
As práticas que a gente pode aplicar aqui. Autonomizar a descoberta, gente pode fazer uma autonomização de descoberta de catálogo de ativos, né? Achar as endpoints, salvar eles, né? Implementar a infraestrutura por código, como eu falei, que seria o Terraform, né? Utilização de ferramentas para gestão de segredos, HashiCorp, o Vault, o AWS, ou o Google e outras. Estabelecer processo de revisão e rotação de credenciais é muito importante, porque eu já vi credencial de 10 anos rodando, isso é quase uma loucura. E monitoramento e contínuo de desvio de configurações, né? Isso a gente consegue com ferramentas, né? E mais uma vez, você só pode se proteger do que você conhece. Aqui é só mais um caso igual da IA que eu queria mostrar para vocês, né? Nunca, nunca colocar configurações diretamente em código, né? E sempre em variáveis, ou de preferência até fora de variáveis. Hoje a gente tem o Work Federation lá do Google, a gente coloca isso sempre em secret e trabalha isso sem ter nenhuma secret no sistema, né? Além de ferramentas, eu acho que eu estou chegando quase no final, é o último slide, o penúltimo slide, pessoal. Agora, além de ferramentas, a gente tem que construir uma cultura. E aqui que a gente peca, porque no nosso dia a dia a gente tem que entregar valor, entregar filters para o cliente. E muitas vezes a gente passa por tudo, mas não passa pela segurança. Eu posso falar que eu sou o ferreiro com um espeto de pau. Muitas vezes eu entrego sem ter a devida cultura da segurança, e isso tem que ser revisto de vez em quando. Não tem como mentir, eu venho do meu background é de outsource, e a gente sempre entregou sistema, sabe, sem teste, porque cliente não paga por teste, e por aí vai. Então, nos últimos 7 anos, a minha cultura vem mudando para cada vez mais aplicar realmente a cultura, né? Então, um treinamento contínuo para todo mundo, né? A capacitação dos devs, não é uma pessoa que vai resolver, é um time que tem que estar ciente do que pode acontecer, engajar o time. Como engajar? Promover a participação. Uma falha que foi encontrada, ela tem que ser discutida com todo mundo, ela não tem que ser só fixada e resolveu, tem que entender por que chegamos naquele problema, né? E a responsabilidade não é do dev, e sim é do time, né? O time tem que entender que a gente tem que trabalhar em conjunto, compartilhando as boas e as más ações de todo mundo, né? A segurança é um processo, ela não é um produto e não é algo que você pode comprar, mas é algo que você pode praticar. É, Aqui a gente tem um pequeno gráfico mostrando mais ou menos o ideal e como a gente está normalmente, né? O benefício de uma cultura de segurança forte é identificar precocemente os problemas, resposta rápida de incidente, redução de erros humanos, maior confiança dos clientes e parceiros e melhor alinhamento entre as equipes técnicas de negócio, né? As pessoas são a primeira e a última linha de defesa. Não esqueçam disso. Ferramentas são só meios. Conclusão, para a gente poder terminar por aqui, então, a sua jornada para um software mais seguro, né? Onde você quer estar e onde a maioria está, né? Então, volta igual da empresa. A gente é muito bom em ferramenta, monitoramento, mas cadê a resposta? Cadê as pessoas e cadê os processos? Normalmente a gente tem um processo, mas ele não é tão forte, ou a governança está falha, né? A segurança é um processo contínuo, não existe solução mágica. A segurança eficaz requer uma abordagem holística e realmente analisar todo o processo. As camadas de proteções são complementares, não concorrentes. Isso é uma coisa muito importante. Não é porque você comprou a ferramenta X, Y, Z que ela vai resolver todo o problema. Elas são só complementares. A gente precisa fazer um agrupamento delas e colocar humanos para revisar esse trabalho. O controle de ativo é fundamental, então o que eu queria deixar mais claro aqui é: controle de ativo é muito importante. Hoje a maioria das empresas são invadidas por falta de controle de ativo, por um servidor velho esquecido, por uma chave perdida em algum código, um commit que foi com código, que foi com uma chave, o pessoal achou que removeu do Git, isso não remove do Git, na maioria das vezes é possível recuperar isso, então tem muita coisa que a gente pode acabar deixando passando no dia a dia, né? Comece pequeno, mas comece agora. A gente tem vários frameworks, vários checklists que você pode usar para começar agora. Você não precisa implementar tudo, só inicie. Essa que é a mensagem principal. Eu acho que é isso. Eu passei um pouquinho do tempo já, galera. Cara, tá de boa, tu tem 3 minutos pra pergunta e resposta ainda. Cara, muito bom, valeu. Valeu. Cara, várias
coisas ali que tu apresentou de ferramentas, assim, que fazem, né, o scan da tua aplicação, eu não conhecia, sendo bem honesto. Então é muito massa Ah, saber galera, que existem coisas, né, sabendo que existe isso no mercado, porque na Narva a gente tem muita segurança, porque é um serviço de autenticação e autorização, mas aí ele tá no early stage, né? E uma frase que tu falou até meio que ressoa bastante comigo, que segurança não é produto, é um processo. E é real, porque a gente começou a ver, quando a gente fazia os primeiros pitches do nosso produto, a gente sempre trazia segurança como parte do pitch. E na verdade, a parte inicial do pitch, a gente descobriu que era muito rápido que segurança não era o que vendia, mas segurança era algo que, tipo, poderia cancelar um acordo. Então, quando a gente exato. tinha aquela primeira fase com, né, o pessoal de compras e o pessoal diretor, tá ok, resolve o problema, mas quando a gente passava pro due diligence da segurança, e aí que tipo, o pessoal começava a apertar a gente, aí a gente viu que, né, cara, tu Exato. tá compartilhando tua tela só, eu só quero te lembrar disso. Eu queria mostrar rapidamente para Ah, vocês, tá, vai porque lá, vai lá. um exemplozinho. A gente tem o SendGrip aqui, que ele é uma análise estática de código, então eu rodei ele num código em C Sharp aqui, vocês podem ver que ele já apontou uma falha de SQL, né? Isso é uma ferramenta gratuita, você pode colocar no seu CI/CD. A gente tem uma outra ferramenta que é o Sync, né, que eu falei, Sneak Test. Ele também avalia os teus pacotes, fala todas as falhas, né, que você pode encontrar. Por exemplo, aqui eu coloquei propositalmente um Kinex bem antigo. Ele fala que tem uma falha de SQL injection, que seria ideal você atualizar. A gente tem o Depends Check. Isso aqui ele é free, tá? E se a gente rodar, se eu rodar aqui, você vai ver o report dele. Então, vamos ver se dá para mostrar na tela aqui. Esse aqui é o report dele. Então você consegue ver que é uma falha high, né? Tem dois CVS apontando para ela. Então é uma equivalência. É importante checar ela. A gente tem o Nuclei, que aqui a gente está falando de um Dast agora, porque o Nuclei já depois que roda, ele consegue avaliar. A gente tem mais um Dast, que seria um fuse, né? É simples, um fuse para tentar identificar arquivos que não deveriam estar dentro daquele site. Então, tu consegue rodar um fuse num diretório para tentar achar. Fuse também funciona para APIs, tá, galera? Então, achar endpoints, por exemplo, que nem esse exemplo aqui, né? Aqui deu um 500, então não é uma falha. E um básico para SQL injection seria um SQL map, por exemplo, que você pode, por exemplo, nesse caso aqui, que é o teste PHP Vim Web, você pode ver que eu consegui pegar os bancos de dados do serviço. Só para vocês terem uma ideia de algumas ferramentas que tem, tá? Mas tem muito outras também. Pô, muito massa. Cara, vou deixar aqui já também o convite aberto. Se quiser um dia fazer uma aula lá para a comunidade sobre essas ferramentas, quais usar e quando usar, pô, ia ser muito massa. Perfeito. A minha ideia é essa, eu até estava falando com o Felipe, a gente teve uma reunião semana passada, o Adamoli, e ele me incentivou a gravar. Eu vou gravar para a turma. Esse é o objetivo da palestra, para falar a verdade. Primeiro, dar um overview, né, do desenvolvimento seguro, e a partir de agora trazer algumas aulas dentro da comunidade com o foco em como explorar, como se proteger e por aí vai, né? Massa demais, cara, massa demais. Tem uma pergunta no chat lá depois do YouTube, se puder entrar lá e responder, Faço que é a isso. pergunta do Vitor Gomes lá, que ele perguntou. E legal demais. Cara, eu ia perguntar rapidinho, agora eu lembrei. Para quem quer começar na área, assim, não é um conteúdo tão fácil de achar, assim, de criar um roadmap, o que que tu sugere? Eu diria que a área de segurança ela é muito parecida com a de programação. Você tem que gostar e tem que querer, porque material tem. Você encontra esse material facilmente na internet. Hoje a gente tem muito curso, por exemplo, aí, até no Brasil tem algumas plataformas que fornecem isso. Mas, sinceramente, tudo o que eu aprendi foi sendo metido, para falar a verdade. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu invadi um site, isso lá em 2004. Foi assim, o web dev, tinha uma falha de web dev. Foi por curiosidade, eu aprendi a fazer e foi lá, eu nem sabia programar. O primeiro site que eu tomei um acesso, eu não sabia programar. Depois eu aprendi a programar. Então, é bem, é bem, é igual a programação. Eu nunca recomendo um livro ou nada. Eu recomendo que você tem que cair de cabeça nisso, procurar vídeo, procurar livros, com certeza, mas é algo que vem de você, não é um curso que vai te formar como um especialista em pentest, por exemplo. Massa. Mais alguma pergunta aí? Tu pode iniciar o chat para mim, por favor, Valdemar? Aham, não, acho que tem uma no chat ali de ferramentas, mas aí o William responde, porque a gente está fora do Ok, tempo já. Do Vitor Martins no massa. chat do Zoom e do Vitor Gomes, só os Vitor, tudo perguntando, Vitor Gomes no YouTube. Massa. A Vitor aqui, ó, todas as ferramentas que eu mostrei, elas são gratuitas, a maioria são feitas em Go.
Tem ferramentas tem o Sync tu consegue usar free, mas ele é pago, tem o pago também, o SendGraph é a mesma coisa, tá? Todos eles têm versões pagas e frees, e você acha facilmente. Eu vou fazer essa lista e eu vou colocar na comunidade para todo mundo também com a lista das ferramentas para ficar fácil. Massa, valeu. Pô, obrigado de novo, William. Eu que Cara, a agradeço, próxima, pessoal. Obrigado pela oportunidade.